Pessoal, é bem interessante utilizar a legislação em áudio nos momentos menos produtivos do seu estudo, como no trânsito, na academia ou antes de dormir. Na minha preparação, eu usava o áudio da lei seca nas revisões, o que me garantia várias questões de prova. Aproveito para convidar você a se inscrever no canal e dar um like, caso esse vídeo seja útil na sua preparação e para que eu me motive a postar mais e mais legislações em áudio por aqui. Vamos à nossa lei. Lei nº 5.891, de 14 de janeiro de 2011. Dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Ó Governador do Estado do Rio de Janeiro. Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 170, parágrafo 2º, da Constituição Estadual. Artigo 2º. O quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro compreende os cargos de provimento efetivo, organizados em carreiras, e os cargos de provimento em comissão. Capítulo 2. Dos cargos de provimento efetivo. Seção 1. Das carreiras. Artigo 3º. Os cargos de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro organizam-se nas seguintes carreiras. 1. Analista do Ministério Público. 2. Técnico do Ministério Público. 3. Auxiliar especializado do Ministério Público. 4. Auxiliar do Ministério Público. Parágrafo 1º. A carreira de analista do Ministério Público é constituída do cargo de provimento efetivo de mesma denominação. Parágrafo 2º. A carreira de técnico do Ministério Público é constituída do cargo de provimento efetivo de mesma denominação. Parágrafo 3º. A carreira de auxiliar especializado do Ministério Público é constituída do cargo de provimento efetivo de mesma denominação. Parágrafo 4º. A carreira de auxiliar do Ministério Público é constituída do cargo de provimento efetivo de mesma denominação. Artigo 4º. O quantitativo dos cargos de provimento efetivo que compõem o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é o constante do anexo 1. Artigo 5º. As carreiras de analista do Ministério Público, técnico do Ministério Público, auxiliar especializado do Ministério Público e auxiliar do Ministério Público são estruturadas em 3 classes, sendo A a primeira e C a última, cada qual subdividida em 5 padrões remuneratórios, conforme anexo 2. Parágrafo 1º. Classe é o segmento de padrões remuneratórios integrantes da carreira, que delimita a gradação para efeito de promoção, segundo o critério de temporalidade. Parágrafo 2º. Padrão é a posição do servidor na escala de remuneração da respectiva carreira. Parágrafo 3º. As carreiras de que trata o caput deste artigo poderão ser divididas em áreas de atividade e especialização profissional. Parágrafo 4º. Os servidores integrantes do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro terão carteira funcional expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, da qual deverá constar, além da denominação da respectiva carreira, a área de atividade, a especialização profissional e, quando for o caso, a designação funcional. Parágrafo 5º. Ao técnico do Ministério Público da área de notificação e atos intimatórios é atribuída a designação funcional de oficial do Ministério Público e as certidões que emitir, no regular exercício de suas funções, são dotadas de fé pública. Artigo 6º. As atribuições dos cargos e sua respectiva distribuição em áreas de atividade e especializações profissionais serão disciplinadas por resolução do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 7º. As carreiras de auxiliar especializado do Ministério Público e de auxiliar do Ministério Público serão extintas, na medida em que vagarem todos os seus cargos. Parágrafo único. Os cargos vagos das carreiras mencionadas no caput deste artigo serão transformados, de forma progressiva, em cargos de analista do Ministério Público e técnico do Ministério Público, respectivamente. Artigo 8º. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro poderá ser readaptado, ex officio ou a pedido, caso sobrevenha problema relacionado com sua saúde. Parágrafo 1º. A readaptação se dará pela necessária adequação entre as atribuições a serem exercidas pelo servidor e o seu estado de saúde. Parágrafo 2º. O ato do Procurador-Geral de Justiça que conceder a readaptação será precedido de avaliação pericial do órgão de saúde oficial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Seção 2. Do ingresso e lotação.
Artigo 9º. O ingresso no quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro dá-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos, no padrão remuneratório inicial da primeira classe da respectiva carreira, observadas a área de atividade e a especialização profissional para as quais o candidato tenha sido aprovado. Parágrafo 1º. São requisitos de escolaridade para o ingresso nas carreiras: 1. Analista do Ministério Público, nível superior completo, em curso correlacionado com as áreas de atividades e especialização profissional. 2. Técnico do Ministério Público, nível médio completo, abrangido curso profissional técnico equivalente. Parágrafo 2º. Além dos requisitos referidos no parágrafo anterior, poderão ser exigidos para ingresso nas carreiras do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, desde que expressamente previstos no regulamento ou no edital do concurso público: 1. Formação especializada, experiência ou registro profissional prévios. 2. Prova prática ou prova de capacidade física, de caráter eliminatório ou classificatório. 3. Participação em programa de formação, de caráter eliminatório ou classificatório. 4. Exame psicotécnico, de caráter eliminatório. Artigo 10. Ficam mantidos os requisitos de escolaridade exigidos na ocasião do ingresso dos integrantes nas carreiras em extinção. Artigo 11. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares será lotado e terá exercício nos órgãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ressalvada a autorização para ocupar cargo de provimento em comissão ou função gratificada em outros órgãos da administração pública, a critério exclusivo do Procurador-Geral de Justiça. Seção 3. Da evolução nas carreiras. Artigo 12. A evolução nas carreiras dá-se-á por progressão e por promoção, obedecendo a critério de temporalidade que poderá ser conjugado com a avaliação especial de desempenho de que trata o artigo 15 desta lei, na forma de resolução do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1º. Estará impedido de evoluir na carreira o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que, no ano anterior à progressão ou promoção, 1. Tiver sido cedido para exercício de funções junto a outro órgão da administração pública, na forma do artigo 11. 2. Tiver se afastado voluntariamente do serviço, com perda de vencimento. 3. Tiver falta não abonada. 4. Tiver sofrido sanção disciplinar. 5. Tiver sido preso em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo 2º. A restrição estabelecida no inciso 1 do parágrafo anterior poderá deixar de incidir, desde que expressamente consignada na decisão do Procurador-Geral de Justiça que autorizar o afastamento do servidor, por interesse superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 13. Promoção é a movimentação do servidor do último padrão remuneratório de uma classe para o primeiro da classe seguinte, observado o interstício de 2 anos em relação à progressão imediatamente anterior. Parágrafo único. O escalonamento positivo dos padrões remuneratórios nas promoções corresponde a 10%. Artigo 14. Progressão é a movimentação do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício de 1 ano em relação à progressão imediatamente anterior. Parágrafo único. O escalonamento dos padrões remuneratórios da primeira classe observa a proporção de 7% e, nas demais classes, 5%. Seção 4. Da avaliação especial de desempenho. Artigo 15. A avaliação especial de desempenho constitui requisito para a aquisição de estabilidade e instrumento essencial à gestão da política de recursos humanos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo sua forma regulamentada por resolução do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 16. O Procurador-Geral de Justiça instituirá comissão de avaliação funcional, para os fins previstos no artigo anterior, a qual competirá: 1. A formulação do relatório final das avaliações especiais de desempenho, com a finalidade de subsidiar a decisão acerca da aquisição de estabilidade dos servidores, na forma do artigo 41, parágrafo 4º, da Constituição Federal. 2. A elaboração do relatório final das avaliações periódicas, com a finalidade de colaborar com o permanente desenvolvimento dos recursos e métodos disponíveis para a execução das funções técnico-administrativas no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo 1º. Da comissão farão parte, pelo menos, 3 servidores e seus respectivos suplentes, todos estáveis, ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo ao menos um titular e seu respectivo suplente indicados pela Associação de Classe dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 2º. A nomeação dos membros da comissão e a definição acerca das demais atribuições e da forma de realização das avaliações previstas no caput deste artigo serão objeto de regulamentação por resolução do Procurador-Geral de Justiça. Seção 5. Da capacitação. Artigo 17. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instituirá programa permanente de capacitação dos servidores. Parágrafo único. O Programa Permanente de Capacitação dos Servidores destina-se à elevação da capacitação profissional nas tarefas executadas, à educação profissional continuada, bem como à preparação para o desempenho de funções de maior complexidade e responsabilidade, aí incluídas as de direção, chefia e assessoramento. Capítulo 3. Dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas. Seção 1. Dos cargos de provimento em comissão. Artigo 18. Os cargos de provimento em comissão do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de livre nomeação e exoneração pelo Procurador-Geral de Justiça, são voltados ao desempenho de atividades de direção, chefia e assessoramento e apresentam as seguintes denominações, de acordo com a complexidade das atividades a serem desenvolvidas pelos seus ocupantes. 1. Cargo em comissão de direção, 500. 2. Cargo em comissão de gerência, CCG. 3. Cargo em comissão de assessoramento à promotoria, CCA. 4. Cargo em comissão de assessoramento à procuradoria, CCP. Parágrafo 1º. O cargo em comissão de direção será preferencialmente ocupado por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público, a critério exclusivo do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. O cargo em comissão de gerência, no percentual de 80% do respectivo número, será ocupado por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 3º. Os servidores ocupantes dos cargos em comissão de assessoramento à promotoria e de assessoramento à procuradoria deverão atuar com estrita observância às ordens, orientações e critérios estabelecidos pelo membro do Ministério Público ao qual estejam subordinados, competindo-lhes, em especial: 1. A organização e operacionalização do trâmite de documentos e processos no órgão de execução. 2. A realização das pesquisas necessárias ao desempenho da atividade funcional do membro do Ministério Público. 3. O auxílio na elaboração de minutas de manifestações e peças processuais. 4. O atendimento ao público, quando necessário. 5. A execução das demais atividades que lhes forem determinadas. Parágrafo 4º. Resolução do Procurador-Geral de Justiça definirá as demais atribuições dos ocupantes dos cargos de provimento em comissão, inclusive quanto às ordens, orientações e critérios, bem assim as respectivas posições na estrutura organizacional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 19. Os cargos de provimento em comissão de símbolo DES e GRAMS, AITP, de livre nomeação e exoneração pelo Procurador-Geral de Justiça, integram a estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça. Parágrafo único. Resolução do Procurador-Geral de Justiça definirá as atribuições inerentes aos cargos de provimento em comissão de que trata o caput deste artigo. Artigo 20. Estendem-se aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão as disposições do artigo 17 desta lei. Seção 2. Das funções gratificadas. Artigo 21. Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro poderão ser designados, conforme ato do Procurador-Geral de Justiça, para o exercício das seguintes funções gratificadas. 1. Chefia da Secretaria de Órgãos e Serviços Auxiliares. 2. Supervisão de atividades administrativas nos órgãos de administração e nos órgãos e serviços auxiliares. 3. Assessoria junto aos órgãos e serviços auxiliares. 4. Assessoramento direto às promotórias de justiça. Parágrafo único. Resolução do Procurador-Geral de Justiça definirá as atribuições inerentes às funções gratificadas previstas neste artigo. Capítulo 4. Da remuneração e vantagens. Seção 1. Da remuneração dos cargos de provimento efetivo. Artigo 22.
A remuneração dos cargos de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei é composta pelo vencimento, adicional por tempo de serviço, adicional de qualificação e demais vantagens previstas em lei. Artigo 23. O vencimento observará o escalonamento positivo existente entre os 15 padrões remuneratórios constantes do anexo 2. Artigo 24. Sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, incidirá o adicional por tempo de serviço. Parágrafo 1º. A cada 3 anos de efetivo exercício no serviço público, o servidor fará jus à percepção do acréscimo de 5% ao vencimento, à exceção do primeiro triênio, que corresponde a 10% de acréscimo. Parágrafo 2º. O adicional por tempo de serviço é limitado a 60% do vencimento, sendo computado, para fins de sua concessão, o período exercido pelo servidor em cargo e emprego público da administração direta e indireta federal, estaduais e municipais. Artigo 25. Aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e portadores de títulos, diplomas ou certificados oficiais de cursos de ensino médio, graduação ou pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, bem como àqueles concluintes de ações de capacitação, poderá ser concedido adicional de qualificação, a ser implantado na forma de resolução do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1º. O adicional de que trata este artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Parágrafo 2º. Resolução do Procurador-Geral de Justiça definirá as áreas de conhecimento dos cursos de graduação e de pós-graduação que ensejam a concessão do adicional de que trata este artigo. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, só serão considerados: 1. Cursos de ensino médio, ministrados por estabelecimentos de ensino credenciados perante a respectiva Secretaria Estadual de Educação, na forma da legislação aplicável. 2. Cursos de graduação e de pós-graduação, reconhecidos e ministrados por instituições de ensino credenciadas ou reconhecidas pelo Ministério da Educação, na forma da legislação específica. 3. Ações de capacitação, devidamente reconhecidas pelo Ministério Público. Parágrafo 4º. Os cursos de pós-graduação lato sensu serão admitidos, para fins de concessão do adicional, desde que com duração mínima de 360 horas. Parágrafo 5º. O adicional de qualificação somente será considerado no cálculo dos proventos se o título ou diploma forem anteriores à data da inatividade, excetuado do cômputo disposto no artigo 26, inciso 6, observado, ainda, o que dispõe o parágrafo 3º do mesmo artigo. Parágrafo 6º. As resoluções do Procurador-Geral de Justiça que tratem de matéria relacionada a este artigo deverão estar disponíveis na internet, em site do Ministério Público, para acesso a qualquer cidadão, sempre que a página principal do referido site estiver acessível. Artigo 26. Fica instituído o adicional de qualificação, a ser concedido aos titulares dos cargos de que trata a presente lei, de acordo com o estabelecido no anexo 4, em retribuição ao atendimento a requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários à melhoria do desempenho das atribuições inerentes aos respectivos cargos. Seção 2. Da remuneração dos cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Artigo 27. A remuneração dos cargos de provimento em comissão do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro observa a seguinte forma. 1. Cargo em comissão de direção. Vencimento correspondente a 98% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público. 2. Cargo em comissão de gerência. Vencimento correspondente a 76% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público. 3. Cargos em comissão de assessoramento à promotoria e de assessoramento à procuradoria. Vencimento correspondente a 50% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público. Parágrafo único. Aos ocupantes dos cargos em comissão de direção e de gerência, que não sejam titulares de cargo de provimento efetivo do quadro dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, será concedida gratificação correspondente a 66% e 62%, respectivamente, do vencimento do cargo. Artigo 28. A retribuição inerente ao exercício das funções gratificadas previstas no artigo 21 observa a seguinte forma. 1. Para o exercício da chefia de órgãos e serviços auxiliares, em valor correspondente a até 75% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público. 2. Para o exercício da supervisão de atividades administrativas nos órgãos de administração e nos órgãos e serviços auxiliares, em valor correspondente a 40% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público.
3. Para o exercício da assessoria junto aos órgãos e serviços auxiliares, em valor correspondente a até 95% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público. 4. Para o assessoramento direto às promotórias de justiça, em valor correspondente a 30% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público, aplicando-se-lhes as disposições do artigo 18, parágrafo 3º, desta lei. Artigo 29. O Procurador-Geral de Justiça poderá atribuir aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão símbolos DS e GRAMS, a ITP da estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça, sem vínculo com o Ministério Público, gratificação correspondente a até 180% sobre o valor base e representação do respectivo cargo. Seção 3 das vantagens. Artigo 30. Os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de técnico do Ministério Público da área de atividade notificação e atos intimatórios farão jus à gratificação de deslocamento para fins da indenização das despesas com sua locomoção, desde que esta se dê em razão do exercício estrito das funções inerentes ao cargo. Parágrafo único. A gratificação de deslocamento será concedida em valor mensal, estabelecido conforme ato do Procurador-Geral de Justiça, e não integrará a base de cálculo de qualquer vantagem funcional, nem será incorporada aos vencimentos, não sendo devido o seu pagamento nas férias, licenças e afastamentos de qualquer natureza. Artigo 31. Poderá ser atribuída aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em razão das peculiaridades da função desempenhada e consoante critérios fixados em resolução do Procurador-Geral de Justiça, gratificação correspondente a até 18% do padrão remuneratório inicial da carreira de analista do Ministério Público. Artigo 32. Os servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro farão jus à percepção de benefícios, de caráter assistencial e indenizatório, observada a forma disciplinada por resolução do Procurador-Geral de Justiça. Capítulo 5. Dos direitos, deveres e vedações. Artigo 33. Aplicam-se aos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro os direitos, deveres e vedações expressamente previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro e respectivo regulamento. Artigo 34. Poderão ser afastados do exercício do cargo, mediante autorização do Procurador-Geral de Justiça, sem prejuízo da percepção de remuneração e vantagens. 1. Servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eleito para exercício do mandato de presidente da Associação de Classe dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 2. Servidores estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para ministrar ou frequentar, com aproveitamento, curso de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, no país ou no exterior, de duração máxima de 2 anos, mediante manifestação favorável da Comissão de Avaliação Funcional e autorização do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 1º. Fica garantida a manutenção do último órgão de lotação dos servidores afastados na forma do inciso 1 do caput deste artigo, pelo prazo mínimo de 2 anos, contados da data do retorno ao exercício de suas funções. Parágrafo 2º. Os demais critérios para os afastamentos previstos no caput deste artigo serão objeto de regulamentação por resolução do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 35. Os servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumprirão jornada de trabalho diária de 8 horas. Artigo 36. Ao servidor que já ocupava cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na época da reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 2121, de 6 de junho de 1993, que tenha optado pelo regime de jornada de trabalho diária de 6 horas, será facultado: 1. Permanecer nesse regime especial, caso em que perceberá 6/8 da remuneração fixada para sua classe e padrão. 2. Optar, a qualquer tempo e irreversivelmente, pelo regime comum previsto no caput deste artigo, caso em que deverá permanecer em exercício por um período mínimo de 5 anos, sendo os respectivos proventos calculados sobre o percebido no regime anterior, se o optante vier a se aposentar antes desse prazo. Artigo 37. No âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é vedada a nomeação ou designação para cargos de provimento em comissão e funções gratificadas de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, dos respectivos membros, ou de servidor ocupante, no âmbito do mesmo Ministério Público, de cargo de direção, chefia ou assessoramento.
Parágrafo 1º. A vedação prevista no parágrafo anterior abrange o ajuste mediante designações ou cessões recíprocas em qualquer órgão da administração pública direta e indireta dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º. Ficam ressalvadas as situações envolvendo o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para exercício perante um membro ou servidor determinante da incompatibilidade. Capítulo 6. Das disposições finais e transitórias. Artigo 38. As carreiras do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro são renomeadas da seguinte forma. 1. Técnico superior passa a ser denominada analista do Ministério Público. 2. Técnico passa a ser denominada técnico do Ministério Público. 3. Auxiliar especializado passa a ser denominada auxiliar especializado do Ministério Público. 4. Auxiliar passa a ser denominada auxiliar do Ministério Público. Parágrafo 1º. Ficam mantidas as atribuições dos cargos que compõem as carreiras do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, observado o que dispõe o artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. Os atuais servidores ocupantes dos cargos efetivos das carreiras de técnico superior, técnico, auxiliar especializado e auxiliar ficam enquadrados na mesma classe em que estiverem posicionados na data de início de vigência desta lei, observada a correspondência entre os padrões remuneratórios estabelecida para cada carreira, pelo anexo 3. Artigo 39. As disposições do artigo 9º, parágrafo 2º, desta lei aplicam-se aos concursos públicos realizados a partir da data de início de vigência desta lei. Artigo 40. Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo em outros órgãos da administração pública cedidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro farão jus, a critério do Procurador-Geral de Justiça, a percepção de gratificação correspondente a até 80% do padrão remuneratório inicial da carreira correspondente ao nível de escolaridade de seu cargo efetivo. Artigo 41. Nenhuma redução de remuneração poderá resultar da aplicação desta lei, assegurada ao servidor a percepção da diferença como vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por quaisquer reajustes subsequentes. Artigo 42. Compete ao Secretário-Geral do Ministério Público a aplicação de sanções disciplinares, exceto a de demissão, aos servidores ocupantes de cargo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, cabendo recurso da decisão, no prazo de 15 dias, ao Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. A sanção de demissão, proposta pelo Secretário-Geral do Ministério Público, será aplicada pelo Procurador-Geral de Justiça, com recurso para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, observado o mesmo prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 43. Fica estabelecido o dia 1º de maio para a revisão geral anual da remuneração dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, prevista no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Artigo 44. O disposto nesta lei aplica-se aos aposentados e pensionistas, observadas as disposições da Constituição Federal e suas emendas. Artigo 45. O Procurador-Geral de Justiça baixará os atos necessários regulamentando as disposições contidas nesta lei. Artigo 46. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 47. A execução das despesas decorrentes desta lei será escalonada, nos exercícios de 2011 e 2012, observadas as disponibilidades orçamentária e financeira e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo efetivada, em 2011, no percentual mínimo de 50%. Parágrafo único. Enquanto perdurar a implementação desta lei, não se aplicará a revisão geral anual remuneratória de que trata o artigo 43. Artigo 48. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, em especial, a Lei Estadual nº 3.899, de 19 de julho de 2002, o artigo 1º da Lei Estadual nº 4.552, de 17 de maio de 2005, e o artigo 1º da Lei Estadual nº 4.853, de 25 de setembro de 2006. Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 2011. Sérgio Cabral, governador.